Fala, meu povo da opinião esportiva, último episódio da nossa série Fórmula 1, a história. Estou gravando esse vídeo antes do primeiro episódio ao ar, então eu não sei a repercussão que isso aqui teve, mas foi muito divertido gravar esses 8 episódios aqui, espero que tenham gostado. Então, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like. Se você curtiu o jeito que a gente fez essa série, deixe aqui nos comentários qual o próximo campeonato que você quer que a gente fale e tudo mais, qual vai ser a próxima temporada, porque a primeira temporada é a Fórmula 1, mas a segunda temporada pode ser qualquer outro esporte, qualquer outra liga esportiva para vocês. Então, roda a vinheta e vamos para o último episódio de A História Fórmula 1. Viu no penúltimo episódio dessa série a criação do Drive to Survival, a chegada de Liberty Media, Netflix, Amazon, e como isso mudou o jeito de se ver Fórmula 1, o jeito de contar as histórias. E é desse jeito novo de contar a Fórmula 1, de contar o que está acontecendo, que entra nos anos de 2020. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Vamos falar da estrutura do campeonato, porque em 2020 aconteceu a pandemia, o que fez ser totalmente diferente a cada temporada. Foram 17 provas, o que deu um caráter até interessante, mas originalmente se cogitou que poderia ter sido um campeonato de 8 provas, com todas elas na Europa. A primeira corrida foi na Áustria, a segunda foi na Áustria, a terceira em Silverstone, depois Silverstone de novo. Se repetiu os circuitos pela primeira vez na história da Fórmula 1, isso aconteceria novamente em 2021, né, de circuitos serem reutilizados ao longo da temporada. Então, teve 2 rodadas na Áustria, por 2 vezes se cogitou até uma terceira, mas que não veio a acontecer. Tudo porque tinham poucos países que estavam permitindo as viagens de Fórmula 1. Isso acontece em 2021, né? É nesse cenário que vai voltar Imola, é nesse cenário que volta o GP de Portugal, mas é nesse cenário que volta o GP de Nürburgring, uma única edição em 2020. Temos Mugello também totalmente nesse cenário e tudo mais. A partir de 22 vem as corridas sprint, e aí nada mais seria como antes, né? Em 22 como classificatório, e a partir de 23 como corrida valendo pontos para o campeonato, né? Então, valendo 1, 2, 3 pontos, depois passa a valer, como é hoje, 8, 7, 6, 5, vai regredindo, né? Mas é agora, recentíssimo, as corridas sprint. Volta também o ponto extra, mas esse já caiu o ponto pela volta mais rápida. Então, a estrutura, basicamente, é a estrutura da Fórmula 1 atual, né? É o que a gente está vendo, a gente está nessa década. Como falei, esse episódio ele vai ser um pouco, ele tende a ser mais curto, talvez, porque a gente está falando de uma década de 5 anos, diferente dos outros episódios que a gente falava de 10 anos, né? Mas eu acho que a estrutura é basicamente isso. A criação, a novidade, são as coisas sprint na década de 2020. Vamos falar dos pilotos agora dessa década, né? Basicamente. A gente vai ter o retorno do Fernando Alonso na sua terceira passagem pela Fórmula 1. Ele que teve uma temporada pela Minardi, fica um ano fora, volta pela Renault, aí vem a grande carreira do Alonso, né? Bicampeão do mundo, vice-campeão algumas vezes, até encerrar ali por volta de 2019. Volta em 18, acho que ele encerra 18, 19 por aí. Volta depois pela Alpine em 21. Hamilton consegue mais um título mundial, se torna heptacampeão, se iguala ao Michael Schumacher e se torna o primeiro piloto e o único até o momento a ganhar títulos em 3 décadas diferentes. Ele ganha na década de 2000, de 2010 e de 2020. Ele consegue separar os seus 7 títulos em 3 décadas diferentes. Max Verstappen, essa é a década do Verstappen. Não tem como. Pode ser que o Norris vire o dono da década?
Pode, porque a gente viu no episódio passado que o Vettel, mesmo vencendo 10 títulos, não foi o cara da década, que foi o Hamilton, que ganhou 6. Ganhou 5, desculpa. O Hamilton ganha 5. Então, pode ser, o Norris pode ganhar mais 4 títulos. Temos 26, 27, 28, 29. Temos mais 4 temporadas, então pode ser tanto o Norris quanto o Hamilton. Mas se for qualquer outro campeão diferente esse ano, o Verstappen se consolida como o grande nome dos anos 2020. E ele faz uma temporada de 23 espetacular, que é o que a gente fala, sobre se contar a história. Porque o Max, ele quebra um recorde que durava anos, que é o recorde de aproveitamento do Alberto Ascari. Que a gente falou lá no primeiro episódio, que o Alberto Ascari dominou a temporada de 52-53 com a Ferrari. Ele dominou ao ponto de estabelecer a melhor porcentagem de aproveitamento de um piloto numa temporada. Isso só vai ser batido com o Verstappen, que perde apenas 3 corridas em 2023. Ele perde em Marina Bay para o Carlos Sainz, ele perde em Jeddah e... é Baku? Qual é a outra coisa que ele perde? Acho que é Baku pro Pérez. É que eu tô na dúvida, mas é quase certeza que é Baku. Ele perde só 3 provas naquela temporada e ganha todo o resto. É um recorde que a Red Bull bate o recorde do MP44, que era desde 88 o melhor carro com aproveitamento da história da Fórmula 1. Lembrando que Alfa Romeo e Ferrari não disputavam em Indianápolis, e perder uma prova nos anos 50 descia a sua porcentagem de aproveitamento. Então a gente tem Ferrari e Alfa Romeo nos anos 50, McLaren nos anos 80 e Red Bull nos anos 2020, que só perderam uma corrida, porque o Pérez era o companheiro de equipe do Verstappen, o Sainz era da Ferrari. Então, assim como em 88 foi só a Ferrari que bateu em Monza, venceu em Monza e impediu 100% da McLaren, foi a Ferrari também aqui. Só que como tem mais corridas, o percentual de aproveitamento da Red Bull é melhor do que o da McLaren. Então, quando te perguntar qual é o carro mais dominante da Fórmula 1, você não pode mais dizer que é o MP44. Não pode mais dizer que é a McLaren do Senna e do Prost, porque não, é Red Bull do Pérez e do Verstappen. Então, a Red Bull reescreveu a história. O Verstappen se torna apenas o segundo piloto na história a vencer 2 campeonatos mundiais sem estar no campeão de construtores. Isso só o Nelson Piquet tinha feito quando ganhou 2 títulos com a Brabham. Em 81 a campeã é a Williams, em 83 a campeã é a Ferrari. E o Piquet venceu os 2 títulos. Agora a mesma coisa, o Verstappen vence em 21 com a Mercedes sendo campeã e vence em 24 com a McLaren sendo campeã. Quase venceu em 25, faltou pouco, 3 pontinhos. Senão ele ia entrar para a história como o primeiro a fazer isso 3 vezes. Então, o Verstappen, ele, quando teve o melhor carro, ele foi extremamente dominante, ao ponto de quebrar recordes históricos da Fórmula 1. Repito, o Alberto Ascari vinha desde a década de 50 com o melhor aproveitamento de um piloto. Claro, ele não atingiu 100%, porque na época do Ascari e do Clark tinha descartes, que não tem mais hoje. Então, esse recorde de 100% provavelmente nunca mais vai ser batido, porque o regulamento nunca teve na Fórmula 1 um piloto perfeito. Mas o regulamento, descartando as piores corridas, facilitava você fazer 100% dos pontos. Então, por isso que eu falo, como nunca ninguém fez, não é impossível, mas é quase. É muito difícil de se acreditar que um piloto vá fazer 100%, porque quem beirou a perfeição não fez isso. Verstappen, Ascari deixaram uma ou outra corrida escapar. Mas tá aí para falar. Norris e Piastri, a dupla da McLaren. Norris, campeão mundial. Né? Ele pode dizer que venceu o Verstappen no auge. E venceu tendo o melhor carro. O Piastri teve o melhor carro e ficou em terceiro. Mas a gente vai ter outros pilotos como Leclerc, George Russell. Né? Para citar os que não foram campeões. Fica mais ou menos nisso. Porque o Verstappen acho que engoliu todo mundo nessa década até o momento. Vamos aguardar o que vai vir. Faltam 5 anos, foi só metade da década. Repito, na metade da década passada, 2010, a gente achava que o Vettel tinha engolido todo mundo e o Hamilton veio na segunda parte e demonstrou que não. Então vamos aguardar. Mas até o momento, janeiro de 2026, essa década pertence a Max Emilian Verstappen. Vamos falar dos construtores.
Porque essa década ela é algo curioso. Ela começa os primeiros anos ali com a briga sendo Red Bull contra Mercedes, que são as duas protagonistas da década passada. Mas ao mesmo tempo a gente tem o campeonato de 2024, em que foi o título de construtores foi decidido na última etapa entre McLaren e Ferrari, que são os protagonistas dos anos 70, 80, 90, 2000. É um clássico. É o Real Madrid-Barcelona da Fórmula 1. E foi muito catártico para quem gosta de Fórmula 1, para quem ama a história. Ver um duelo durar desde os anos 70, que parecia adormecido nos anos 2010, que não existiu essa briga por títulos, porque nenhuma das duas venceram. Você tem um campeonato decidido na última etapa entre McLaren e Ferrari. Claro, o campeonato de pilotos o Verstappen já tinha dominado, é o que a gente falou aqui, né? O Verstappen já tinha levado esse campeonato com 3 rodadas de antecedência, num ano em que a Red Bull não disputou o título de construtores. Foi até curioso, mostrando mais uma vez a força que o Verstappen teve nessa década. E o campeonato de construtores ficou entre McLaren e Ferrari. A Ferrari segue sem vencer, ela perde esse título para a McLaren de 24 e resolve mudar tudo em 25. Muda todo o conceito do carro, o que faz com que eles nem disputem o campeonato. Já a McLaren ganha com o pé nas costas e é bicampeã de construtores consecutiva, 10º título na história. A McLaren passa nessa década a Williams. Ela, no primeiro ano ela sofre um empate com a Mercedes para ver quem é a terceira maior campeã de todos os tempos, mas ela empata e passa a Williams logo em seguida ali, 24 e 25, que a Williams esquece. A Dordrecht Corporation comprou, mas todo o protagonismo, a gente está contando aqui como está a Williams apenas pelo fato de que ela foi nos anos 80 e 90 uma das protagonistas. É a trindade da Fórmula 1, mas atualmente ela é completamente coadjuvante. A Ferrari, ninguém entendeu direito o que aconteceu em 25, a derrocada da Ferrari, que ela pareceu que ela encontrou um caminho para disputar títulos. No ano em que a Red Bull é totalmente dominante, ela que vence a única prova, mas ela tem momentos de altos e baixos. A Ferrari está perdida. A gente não sabe quando que a Ferrari vai ser campeã, e dá a impressão de que, como quase foi campeã em 24, pareceu um acidente de percurso, aquele título, se viesse aquele título. Então, a Ferrari pode ser campeã num acidente de percurso, mas parece completamente perdida nessa década. A Mercedes se perdeu completamente no novo regulamento, mas parece que encontrou o caminho das vitórias. A Red Bull é uma equipe completamente perdida, não sabe o que está fazendo da vida, mas tem talvez o melhor piloto da história ali, ganhando corridas e quase ganhando mais um título. Que ganhou um título mundial. O título de 24 já é dentro de uma Red Bull perdida. 25, Verstappen perde por 3 pontos dentro de uma Red Bull perdida. Então, acho que é isso que falta. A Ferrari tem o maior recordista de todos, o maior vencedor de provas de todos os tempos, que é o Lewis Hamilton, mais de 20 carreira e numa equipe perdida. A Red Bull está perdida com um dos maiores da história em talento no auge. Essa é a diferença da Ferrari e da Red Bull hoje. Mercedes está tentando reencontrar o caminho, precisa de um grande astro desde que perdeu o Hamilton. O Russell não é esse cara, o Kimi Antonelli é muito jovem, tá nesse cenário não sabe o que fazer. A McLaren é uma equipe com extrema dificuldade de estratégia de corrida. É péssima em estratégia de corrida. E por isso mesmo, tendo o melhor carro em 24 e 25, quase fica sem nada em 24, porque perde o título para o Verstappen e quase perde para a Ferrari, e quase perde o campeonato de pilotos em 25. Tem o melhor carro, mas eu acho que falta uma maturidade pro André Stella, pro Lando Norris, pro Piastri, que mesmo sendo uma equipe bicampeã, parece que falta. A McLaren é algo engraçado, mesmo com 2 títulos nas costas, parece que não é uma equipe que está pronta para ganhar esses títulos no trio de frente. Mas se estruturou muito, o Jack Brown estruturou muito bem a fábrica para que mesmo com os 3 lá fazendo besteira, o Stella, o Norris e o Piastri, os títulos vieram. Né? Mas parece que é como eu falei, a cereja do bolo. Não tem, a McLaren não tem esse grande piloto. O Norris é o campeão do mundo atual, mas ele não é o cara que vai levar a McLaren para frente. E a gente já viu isso nos anos 90 com o Mika Hakkinen, que ganhou 2 títulos, mesma situação do Norris, 2 títulos de construtor,
o inverso de Norris, né? Porque a McLaren agora é bicampeã de construtores com um de pilotos, lá ela foi bicampeã de pilotos com um de construtores. Mas o Hakkinen não foi esse cara que conseguiu levar a McLaren num duelo contra o Schumacher. Só que a gente não tem a Ferrari do Schumacher agora. A Red Bull não é a Ferrari. A Red Bull está em decadência. O Verstappen vai ter que trocar de equipe. A Red Bull é pro Verstappen o que talvez a Benetton foi para o Schumacher. Só que o Verstappen levou 4 títulos nessa brincadeira. O Schumacher só levou 2. Então, os próximos 5 anos vão dizer o que foi essa década. Tá? Porque, repito, a gente está na metade. Mas, a princípio, McLaren, apesar de é a grande nome, né? A gente está em 2026, são 2 títulos, são 5 temporadas foram 2 títulos de construtores da McLaren, 2 títulos de construtores para a Mercedes, 2 títulos de construtores em 6 temporadas, né, para a McLaren. Tá dividido, também divididinho essa década. De pilotos são 4 para a Red Bull. Então é isso, né? Esses são os construtores da década de 2020, os principais nomes, novamente, é os mesmos da década passada. É McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull. Não mudou. E eu não sei se vai mudar ao decorrer dessa década. Vamos ver o que Audi apronta e se a Williams consegue voltar. Esse é o momento que eu falo geralmente sobre as inovações da Fórmula 1, mas não teve muitas inovações nessa década, além do que eu já falei, que é a corrida sprint, o sistema de pontuações. As grandes mudanças ali, que é o Drive Survival e o jeito de se contar a Fórmula 1, isso vem da década passada, já no finalzinho da década passada. Então acho que é pra gente falar do futuro, porque em 2026 muda o regulamento. Esse vídeo vai ser programado para sair, tô gravando ele em janeiro, mas ele vai sair em março, dia 1º de março. E pelo calendário, semana que vem, estreia o Grande Prêmio da Austrália. Se correr tudo certo, esse vídeo estiver saindo na data que está programado para sair. Então a gente não sabe o que vai acontecer em 2026, um regulamento totalmente novo. Eu não falei no tópico passado, mas temos a Aston Martin com Adrian Newey, a gente tem a McLaren, a Ferrari, a Cadillac, a Audi. A gente tem muitas marcas entrando na Fórmula 1 e a gente não sabe o que isso vai ser. O futuro pode ser muito promissor, pode não ser, a gente pode ver os melhores anos da Fórmula 1, pode ver os piores. Como eu falei, esse é um vídeo de uma década incompleta. A gente tem 75 anos de Fórmula 1, né? Então a gente contou 6 temporadas aqui. Eu falei metade, mas não, foram, porque faltam 4, foram 6. Não sabemos o que vai acontecer nessas 4. Pode ser que a Fórmula 1 se revolucione, mas eu queria deixar aqui o obrigado a você que assistiu. Como eu falei, estou gravando esse vídeo antes do primeiro episódio ao ar, então eu não sei a repercussão do público ao decorrer dessa série, ao decorrer desses 8 episódios que a gente lançou. Mas foi um projeto que eu fiz com muito carinho para vocês. O primeiro roteiro foi escrito em 2023. Eu gravei o primeiro episódio mais 5 vezes. Eu mudei e tudo mais. Essa série era para sair na pré-temporada de 2024. Tá saindo na pré-temporada de 2026. Porque eu queria criar uma estrutura que eu me divertisse gravando e que eu achasse que você pudesse se divertir assistindo. Então, claro, ainda tem coisas que eu queria modificar nessas séries, tipo, adicionar mais edições. A única edição que eu coloquei de imagem para você assistir essa série inteira foi o carro da Brabham. Lá no episódio 3, que foi um teste para ver se funcionava as edições e tudo mais. Então, eu pretendo gravar uma segunda temporada de A História, aqui no Opinião Esportiva. Tenho ideias de qual vai ser essa segunda temporada, mas não posso falar nada aqui porque eu não tenho nada concreto, não tenho nada gravado. E como eu falei, se essa temporada levou 2 anos, eu não sei quando que vai sair a próxima temporada. Pode sair em 2026, 2027, pode nunca sair essa segunda temporada. Mas, como eu falei lá no início do vídeo, deixe aqui nos comentários qual outro campeonato que você gostaria de assistir. Existem tantos campeonatos pra gente falar aqui.
tanto pra gente contar a história, como a gente contou aqui por décadas da Fórmula 1. E fique com a gente ao longo deste ano, no Opinião GP. Eu tô cobrindo a Fórmula 1 desde 21 ou 22, acho que é 22, acho que é Verstappen contra Leclerc. Verstappen contra Leclerc. Então, a gente tá fazendo... Aqui no canal você vai assistir a todos esses vídeos, eu espero, porque a primeira temporada eu fiz num canal em parceria com a Rádio Carioca, então a primeira temporada da Opinião GP tá como toque de roda lá, mas tem uma playlist aqui no canal, que eu deixei pra você, playlist, tá? Acho que o nome é Rádio Carioca, que era da época da parceria da Opinião Esportiva com eles. E a partir da temporada 23, 24, 25, então a gente tá há 3 temporadas com Opinião GP aqui. Muda o formato, muda o estilo, mas tá sempre aqui. Cobrindo a Fórmula 1, contando para você a história da Fórmula 1, com estatísticas, recordes que estão sendo quebrados. Então, se você caiu de paraquedas no último vídeo, assiste os outros 7 episódios. Tá? Vou deixar a playlist aqui para você. E assiste, claro, vou deixar a playlist da Opinião GP também, com as temporadas passadas, contando. Essa história dessa década foi sendo contada aqui na Opinião Esportiva GP a GP. Então, é isso. Fique com a gente em 2026. A gente não fala só de Fórmula 1 aqui no canal, a gente fala sobre futebol, sobre esportes americanos, né, que é futebol americano, basquete, beisebol, hóquei. A gente fala de surf, tênis. Aqui é a Opinião Esportiva, a gente fala sobre esportes. Se você ama os esportes em geral, aqui é um lugar bem legal para você estar. Siga a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok, né? O nosso original é o Instagram. E o nosso de mais sucesso, digamos assim, é o TikTok. No momento, pelo menos que eu estou gravando esse vídeo, talvez com essa série o YouTube tenha ido muito bem. Mas, então é isso. Se inscreva no canal. Fica agora com o tio Sam, pedindo para você se inscrever, que é o nosso mascotinho. Porque eu quero que você se inscreva no canal. A gente precisa de você, igual o tio Sam precisava dos americanos para a guerra. Aqui é uma guerra por views, uma guerra por likes. Uma guerra para ajudar a crescer, mas uma guerra em que não faz vítimas, só ajuda, porque a gente não tem concorrentes, a gente tem aliados, parceiros e tudo mais. Vejo vocês na próxima e falou!